Bem-vindo ao canal Fomos Testemunhas de Jeová. O meu processo de desassociação das Testemunhas de Jeová se deu pelo fato de que eu estava cansado de ler Sentinela e Despertai. Eu estava cansado de ler Anuário, Beneficice, Perspicaz, Texto Diário e qualquer outra publicação que o corpo governante, aquela organização infalível, com homens que toda testemunha de Jeová cai de boca, produzem. Eu estava cansado de ler isso tudo. Eu estava com um buraco teológico dentro de mim. Eu estava precisando de motivações transcendentais que as próprias publicações do corpo governante não estavam mais saturando essas necessidades. Então eu comecei a ler outros livros, coisa que nenhuma testemunha de Jeová é capaz de fazer, porque toda testemunha de Jeová é condicionada a dar prioridade e mais importância, principalmente, às publicações que o corpo governante produz. Então eu comecei a ler publicações que as testemunhas de Jeová consideram como seculares, ou pior ainda, apóstatas. Então eu comecei a ler Confissões de Santo Agostinho, eu comecei a ler um pouco de patrística, eu comecei a ler as cartas de Santo Inácio de Antioquia, as biografias de São Policarpo de Esmirna, São Clemente Romano, comecei a ler até mesmo C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, e cada uma dessas publicações mudou o meu modo de ver o cristianismo, mudou o meu modo de ver, de sentir, de perceber Jesus Cristo. E hoje eu tenho convicção plena de que o que as testemunhas de Jeová ensinam não tem nada a ver com isso. Elas rebaixam Cristo a um mero anjo, uma mera criatura, e o caráter ostracista das testemunhas de Jeová conduzem a uma sociedade praticamente antissocial, a uma sociedade em que somente eles são os escolhidos, os perfeitos e os que serão salvos, enquanto que todo o resto vai morrer na geena e por aí vai. Eu simplesmente fiquei cansado disso tudo. Eu já estava 2 anos antes de ser desassociado, eu já estava desanimado, eu já estava cessando a minha presença por completo nas reuniões, eu já estava deixando de ir ao serviço de pregação, e olha que eu era uma testemunha de Jeová praticamente fanática, porque minha mãe é fanática, a minha mãe ela me ensinou, entendeu? E graças à minha mãe é que eu posso dizer que eu tenho esse costume de ler, esse gosto pela leitura, e tenho certeza que ela não vai gostar desse vídeo por eu estar falando isso, mas o meu processo foi basicamente esse. Aos poucos eu deixei de frequentar as reuniões, de frequentar os serviços de pregação e tudo mais. Eu já estava tendo também alguns atritos com os anciãos, já estava tendo alguns atritos com a minha mãe, quando eu morava com ela. Então eu decidi simplesmente morar com a minha hoje esposa, na época era minha namorada. Não tenho orgulho de ter ido morar antes de casar, mas também não sinto remorso por isso. Penso que era o que eu tinha realmente que fazer. E mais ou menos alguns meses depois, os anciãos descobriram isso e quiseram conversar comigo e me perturbaram pra caramba e mandaram mensagem, ligaram, e eu negando todo mundo, e eu não atendendo ninguém, eu não querendo conversar com ninguém. E até que eu fiquei com raiva, mandei uma mensagem para um ancião lá e falei: olha, seguinte, se você quiser que eu escreva uma carta me dissociando, eu escrevo. Se você quiser me desassociar, pode me desassociar. Pra mim tanto faz, velho. É a mesma coisa. Eu só não quero mais fazer parte. Só não quero que meu nome esteja escrito nos arquivos de vocês. Eu só não quero mais ser relacionado com essa seita de vocês. Entendeu? Eu não sou mais um robozinho entre vocês que é só vocês falarem que eu vou correndo atrás abanando o rabo. Porque eu era muito teocrático. Cheguei a fazer até mesmo aqueles dramas nos congressos. Eu cheguei a fazer inúmeras partes. Eu cheguei a sair de pioneiro.
essa coisa toda. E eu simplesmente... Eu cansei. Eles vendem uma espécie de Jesus Cristo que não condiz com a realidade. Eles interpretam a Bíblia de uma forma que sai de todo o escopo cristológico. E... sabe? E agora para eles eu sou um apóstata. Agora para eles eu abandonei a Deus. Agora para eles eu pertenço a Satanás. E não sei o que mais. Então o ancião, ele decidiu me desassociar. Ele até mesmo tinha mandado depois lá que eu tinha uma semana para recorrer, como se eles fossem o Tribunal Superior Regional, né? Como se eles fossem advogados, como se eles tivessem doutorado em direito canônico, né? Como se eu tivesse que realmente prestar contas. E eu fui desassociado. E quando eu recebi essa notícia, eu dei graças a Deus. Eu não me arrependi nem um pouco. Não é todo dia que seu nome ele é apagado de uma seita satânica. Então, eu fiquei muito feliz. Ah, Gustavo, e a sua família? Bom, a minha mãe não fala mais comigo, minha irmã não fala mais comigo, a parte da família que é testemunho de Jeová nem olha mais na minha cara. Perdi alguns amigos também, que na verdade não eram amigos, né? Porque se eu perdi, quer dizer que amizades verdadeiras não eram. Então, assim, não me arrependo, não sinto saudade de nenhum deles. Eu já estava preparado, 2 anos antes de ser desassociado, já estava caminhando para esse processo, já estava me preparando para esse processo. Então, eu não me arrependo nem um pouco. E eu fui uma testemunha de Jeová que foi desassociada por simplesmente ter iniciado uma nova vida. Eu simplesmente fui morar com a minha esposa. Hoje ela é minha esposa, graças a Deus. Nós pretendemos ainda realizar o casamento numa igreja. Por enquanto nós estamos casados somente no cartório. Não tenho orgulho de ter tido relações sexuais antes do casamento, mas também não tenho remorsos. Então, o que aconteceu tinha que acontecer e eu simplesmente não fui como a maioria das testemunhas de Jeová fazem, ou como os pais fazem essa propaganda, né, de que todo mundo sai pra curtir, sai pra beber, pra fumar, pra cheirar cocaína, pra transar com todo mundo e pra ir pra balada e não sei o que. Eu simplesmente aumentei a minha responsabilidade, fui morar com a pessoa que eu amo e comecei uma nova vida. E eu sou grato a Deus por isso. Não tenho arrependimento nenhum. A minha mãe, eu tentei contato com ela diversas vezes. Eu posso dizer que teve até mesmo um dia das mães que eu chamei minha mãe pra sair, ela não quis. Eu chamei minha mãe pro meu casamento, ela não quis. Eu liguei pra minha mãe, ela fez pouco caso. Então eu decidi, sabe, eu não quero que ela fique no fogo cruzado entre a religião dela e o filho dela. Se ela acha que Deus quer que ela negue o filho dela, então beleza, eu faço até esse favor por ela. Eu tenho amigos que me abandonaram, até tinha um que tinha sido desassociado, eu conversava com ele, quando foi a minha vez ele parou de falar comigo. É engraçado. Eu tinha uma tia que, no âmbito familiar ainda, que ela sabia que eu estava morando com a minha esposa, nós fomos à casa dela participar de um churrasco lá. Só que quando eu fui desassociado oficialmente, ela nem sequer mais falou comigo. Ou seja, é só quando os anciãos, aqueles santos que são os bastiões da vontade de Deus, eles definem que você é desassociado, é que todo mundo tem que parar com você. Ou seja, a hipocrisia, para não dizer idiotice, já começa aí. Então, basicamente é isso, eu não vou estender muito, porque hoje eu sei que brasileiro mal consegue ler um livro inteiro por preguiça, então imagina assistir um vídeo de 10 minutos. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.